Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o aniversário de um ano da guerra entre Hamas e Israel. Lembrando que essa guerra teve início no dia 7 de outubro de 2023 e essa aula está sendo gravada no sábado, dia 5 de outubro de 2024, portanto, na verdade, o aniversário ocorrerá daqui a 2 dias. Mas iremos falar desse conflito, que é mais um capítulo de uma longa história que envolve o conflito árabe-israelense e principalmente o conflito que envolve a Palestina e Israel. Então, para que vocês possam relembrar, no dia 7 de outubro de 2023, que também ocorreu num sábado, o Hamas e a Jihad Islâmica, um outro grupo extremista que prega a destruição do Estado de Israel, atacaram Israel de surpresa. E o resultado desse ataque foram mais de 1.200 judeus assassinados de forma covarde por terroristas dessas duas organizações e mais de 200 judeus sequestrados, alguns dos quais já morreram lá na faixa de Gaza, outros foram libertados após um período de negociações envolvendo Israel, o Hamas, a Jihad Islâmica e, logicamente, o Catar, onde foram feitas as negociações para a libertação de um certo número de reféns em troca de prisioneiros do Hamas, e ainda existem, não se sabe a quantidade, o número de judeus que permanecem sequestrados e se encontram lá na faixa de Gaza. Então, para que vocês tenham ideia, aqui nós temos em branco o mapinha de Israel, em rosa um território palestino da Cisjordânia, em vermelho aqui a faixa de Gaza. As setas indicam os ataques que foram realizados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica contra Israel. Logicamente que, por se tratar do sábado, o dia religioso dos judeus, o Shabat, e também um feriado religioso que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023, aproveitando-se da relativa desmobilização das forças de segurança de Israel, extremistas do Hamas, principalmente do Hamas, e também extremistas da Jihad Islâmica, invadiram o Estado de Israel, razão pela qual mais de 1.200 judeus foram assassinados, entre mulheres, crianças, idosos, homens, outros tantos foram sequestrados, e o certo é que uma resposta dura seria dada por Israel, porque esse ataque foi mais um ato terrorista, não havia uma declaração formal de guerra entre as duas partes, e sendo assim, era de se esperar que as forças de segurança de Israel dessem a resposta que foi dada, e a guerra se estende até os dias atuais. Lembrando que, além da invasão por terra, o Hamas e a Jihad Islâmica lançaram milhares de foguetes contra as cidades de Israel. Claro que a maioria desses foguetes foram interceptados, mas nem todos
havendo foguetes que atingiram alvos civis que também acabaram resultando não só em algumas mortes, assim como também danos materiais e um número X de pessoas feridas. Então, como eu disse, era de se esperar que Israel desse uma dura resposta ao Hamas e à Jihad Islâmica. Sendo assim, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra ao Hamas e à Jihad Islâmica. Após esses ataques terroristas, a Força Aérea de Israel começou a atacar os alvos militares do Hamas e da Jihad Islâmica na faixa de Gaza, fazendo os preparativos para uma invasão de terra, por terra, melhor dizendo, que ocorreu semanas após os ataques terroristas do dia 7 de outubro de 2023. Então, aqui nós temos, para que vocês possam relembrar, estou direcionando essa aula para alunos do ensino médio, alunos que estão se preparando para concursos militares e também para vestibulares. Então, logicamente que esses alunos já tiveram aulas sobre o Oriente Médio, então isso aqui é para relembrá-los através desse mapa como ficou a configuração territorial da Palestina e de Israel após a Guerra dos 6 Dias, que envolveu em 1967 Israel, Jordânia, Síria e Egito, os 4 principais atores desse conflito. Então, aqui nós temos em azul o território de Israel, lembrando que na Guerra dos 6 Dias Israel ocupou a Cisjordânia, ocupou a faixa de Gaza, ocupou o Sinai do Egito e ainda ocupou as colinas de Golã, território pertencente à Síria. Então, posteriormente, com o Acordo de Oslo, firmado em 1993, Israel passou para o controle da recém-criada Autoridade Nacional Palestina, a faixa de Gaza e Jerusalém. Todavia, a Autoridade Nacional Palestina perdeu o controle da faixa de Gaza para o Hamas, que até hoje exerce o controle político sobre essa estreita faixa de terra. Então vamos ver aqui como ficou essa composição territorial. A área de Israel com 21.497 quilômetros quadrados, mais ou menos uma área próxima ao estado de Alagoas, então um território muito pequeno. A Cisjordânia com 5.640 quilômetros quadrados, uma população equivalente a 3,2 milhões de pessoas. Lembrando que ali na Cisjordânia nós temos também uma parte da população que equivale a aproximadamente 1/6 dela, composta por judeus. A faixa de Gaza, com uma área de 360 quilômetros quadrados, portanto uma área muito pequena, com 2 milhões de pessoas, com uma densidade demográfica muito grande, sendo assim, logicamente, que essa faixa de Gaza, onde ocorre ainda na atualidade conflito entre as forças de segurança de Israel, o Hamas e a Jihad Islâmica, ela está, não vou dizer totalmente destruída, mas uma parte considerável das cidades que estão localizadas na faixa de Gaza se encontra em ruína. Então, isso é fruto dos ataques que Israel vem fazendo até os dias atuais contra os alvos do Hamas e da Jihad Islâmica. O Hezbollah é uma outra guerra que nós vamos falar que está sendo travada aqui no Líbano. Bom, então, dando continuidade, nós temos aqui o principal grupo responsável por esses ataques ocorridos no dia 7 de outubro de 2023, que é o Hamas,
que na verdade significa Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas tem um braço armado chamado Eis al-Din al-Qassam, e é justamente esse braço armado que conta com milhares de combatentes, estima-se entre 30 a 40 mil combatentes, que tem sido a principal força, podemos dizer, militar, sediada na faixa de Gaza, que está lutando contra o exército de Israel. Claro, com uma desvantagem muito grande. Acredito eu que milhares de combatentes do Hamas já tenham sido eliminados no transcurso desse um ano de guerra, assim como da Jihad Islâmica, que é um outro grupo extremista que prega a destruição do Estado de Israel. Chama a atenção de vocês para um detalhe, tá? Olha aqui na logo do Hamas, o mapinha. Repare que o mapinha não leva em consideração a existência do Estado de Israel. Então, na verdade, o Hamas, ele luta para destruir Israel, ocupar os territórios que fazem parte do Estado de Israel e expulsar os judeus da terra prometida. Então, esse movimento islâmico de orientação sunita, o sunismo é uma das subdivisões da religião muçulmana. As duas principais vertentes são sunita e xiita. No caso do Hamas, é de orientação sunita. Governa a faixa de Gaza desde 2007, época em que, após travar guerra com combatentes da Organização para a Libertação da Palestina, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, destituindo a Autoridade Nacional Palestina do governo local. Não reconhece Israel como Estado e reivindica a totalidade do território para a Palestina. Então, o que você pode concluir dentro desse contexto? Reivindica a totalidade do território, ou seja, a não existência do Estado de Israel dentro do princípio da convivência pacífica com o povo palestino. Algo surreal e muito difícil de ser alcançado. Considerado terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia, não deixa de ser, em função das ações que promove contra o Estado de Israel, contra o povo judeu, além do combate armado contra Israel, tem atuação política e de serviços sociais aos palestinos. Mas a principal bandeira de luta, como eu disse, é destruir o Estado de Israel, tomando os territórios que compõem o Estado de Israel e matando e expulsando os judeus desse território. Aqui nós temos, por exemplo, algumas das imagens, derivadas dos ataques proferidos pelo Hamas a Israel. Em alguns casos, ataques com os foguetes, como por exemplo aqui, que é uma área povoada, é uma cidade onde você vê destroços de veículos que foram destruídos em função da explosão de foguetes. Aqui nós temos a imagem de dois palestinos sobre um carro blindado de Israel, sobre um tanque de canhão de Israel. Então, algumas dessas imagens foram obtidas naquele período do ataque do Hamas e da Jihad Islâmica contra Israel, que aconteceu a partir do dia 7 de outubro de 2023. Eu não coloquei nenhuma imagem mostrando pessoas mortas, porque não só pelo fato do YouTube não permitir isso, mas também pelo fato de serem imagens pesadas e em respeito às pessoas que se foram e às famílias enlutadas também. Eu jamais, mesmo que o YouTube permitisse a colocação dessas imagens, eu as colocaria aqui nessa aula. Aqui nós temos uma outra imagem que
mostra o lançamento dos foguetes lá na faixa de Gaza em direção ao Estado de Israel. São 3 imagens, na verdade existem milhares de imagens de diferentes veículos de imprensa que ao longo de várias e várias semanas, ao longo dos meses, retrataram o lançamento desses foguetes, lembrando que Israel detém um dos mais modernos, se não o mais moderno sistema de defesa aérea do mundo, não só o Domo de Ferro, mas o sistema Arrow. O Domo de Ferro é que cuida desses foguetes e também dos drones lançados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, e o sistema Patriot, fornecido pelos Estados Unidos, e o sistema Arrow, que são sistemas antiaéreos para derrubar mísseis de cruzeiro, mísseis intercontinentais, mísseis balísticos. Esses aí são utilizados numa necessidade que envolva uma ameaça maior à segurança do Estado de Israel. Então, como Israel dispõe de um sistema de proteção antiaéreo com uma eficácia muito grande, não é 100%, a gente sabe que nenhum sistema de defesa aérea tem eficácia de 100%, mas Israel consegue proteger suas cidades, seus povoados, graças à disponibilidade de um moderno ou de modernos sistemas antiaéreos que conseguem derrubar os foguetes, os mísseis e os drones lançados contra Israel pelos seus inimigos. Aqui nós temos esse mapinha aqui, mostrando a vocês os pontos do território de Israel que foram invadidos por militantes do Hamas e da Jihad Islâmica no dia 7 de outubro de 2023. Então, esses retângulos vermelhos aqui representam as áreas que foram atacadas por esses militantes, por esses combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica, que deixou um rastro de destruição e também uma grande quantidade de vítimas fatais, pessoas feridas, pessoas sequestradas por esses grupos extremistas. E como eu disse anteriormente, após esses ataques, era de se esperar a dura resposta das forças de defesa de Israel, e essa dura resposta aconteceu com uma mão muito pesada. Os analistas internacionais acham que os ataques feitos por Israel são desproporcionais, mas aquilo que se diz em guerra, a gente muitas vezes acaba errando a mão. Mas temos que levar em consideração também o fato de Israel ter sido agredido por esses dois grupos extremistas, e um fato que chama muita atenção e que várias pessoas se negam a aceitar é que esses grupos extremistas eles acabam se protegendo em áreas civis, não só em escolas, hospitais, creches, postos de saúde, porque é de praxe esses extremistas, esses grupos terroristas, utilizarem a população civil como escudo humano, razão pela qual esses ataques de Israel, apesar de serem ataques com o princípio de ataques cirúrgicos, e muita gente também se nega a aceitar que Israel avisa, pede à população civil para deixar as áreas que serão atacadas, mas aquilo que acontece, esses grupos, essas organizações extremistas, acaba impedindo a saída da população civil, e quando se faz um ataque de proporções muito grandes para destruir a infraestrutura militar, não só a infraestrutura de comando, assim como os quartéis, as bases, os depósitos de armas e munições, as fábricas de armas e munições, os pontos de lançamento de foguetes, que muitas vezes essas rampas de lançamento de foguetes são colocadas em escolas, são colocadas em hospitais, são colocadas em postos de saúde. Isso acaba, infelizmente, gerando vítimas fatais entre a população civil,
É muito triste você ver crianças mortas, é muito triste você ver mulheres, pessoas idosas mortas nesses ataques, porque esses ataques não só tiram a vida dos terroristas, dos combatentes extremistas do Hamas e da Jihad Islâmica, mas também tira vidas da população inocente, da população civil, além, é claro, de deixar um rastro de destruição muito grande, porque essas armas utilizadas pela IDF, as Forças de Defesa de Israel, têm um poder de destruição muito grande. Então eu coloquei aqui 4 imagens, 3 de ataques e uma imagem aqui mostrando uma área destruída por um ataque aéreo de Israel, e logicamente, né, que temos que levar em consideração que nesses escombros que se encontram nas cidades da faixa de Gaza, ainda tem muita vítima fatal, pessoas que morreram e os corpos não foram retirados dos escombros em função das dificuldades técnicas e logísticas que os palestinos têm para remover uma grande quantidade de escombros, porque a gente está falando, na verdade, nesse transcurso de um ano de guerra, de milhares de alvos que foram atacados. E esses alvos normalmente envolvem construções onde não só haviam terroristas, extremistas, mas também, em muitos casos, civis nessas áreas que foram, infelizmente, destruídas, e as pessoas que ali se encontravam morreram e outras tantas ficaram feridas. Então, aqui algumas das imagens retratando esses ataques proferidos pelas forças de segurança de Israel na faixa de Gaza. Lembrando que, no atual contexto do conflito, né, hoje, 5 de outubro de 2024, nós temos aproximadamente 42 mil vítimas fatais. Esse é o número fornecido no Líbano, tá? Líbano não, na faixa de Gaza. Esse número é fornecido pelas autoridades da faixa de Gaza, de que já morreram 42 mil pessoas. Eu, na minha simples opinião, acredito que o número de vítimas fatais é bem maior, até mesmo porque acabei de mostrar algumas imagens de escombros, onde certamente ali existem corpos. E também, lembrando que na faixa de Gaza tem uma rede de túneis, que eles chamam de metrô de Gaza, com aproximadamente 500 quilômetros de extensão. Então, esses ataques com bombas com capacidade de perfurar o solo, né, destruíram parte desses túneis, onde ali também se encontravam fábricas de armas, depósitos de munições, combatentes, né, vamos dizer, se protegendo dos ataques de Israel. E também esses túneis têm sido destruídos pelo exército israelense através do seu corpo de engenharia. Quando eles dominam, controlam uma área, eles entram nesses túneis, colocam os explosivos e detonam esses túneis como forma, né, de reduzir essa capacidade de movimentação dos militantes do Hamas e da Jihad Islâmica na faixa de Gaza, tentando encurralar esses combatentes, porque, como disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Israel vai destruir o Hamas e a Jihad Islâmica. Eu, particularmente, não acredito na destruição total, e nem o governo de Israel acredita na destruição total. Na verdade, o que eles querem é reduzir essa capacidade ao máximo do Hamas e também da Jihad Islâmica de proferir nos próximos anos qualquer tipo de ataque ao território israelense procedente da faixa de Gaza. Aqui nós temos o Hezbollah. O Hezbollah, que é uma organização também militar, criada no Líbano em 1982, no contexto da invasão do sul do Líbano por parte do exército israelense, né? Então, o Partido de Deus, Hezbollah significa Partido de Alá, Partido de Deus,
foi criado por extremistas libaneses, com a participação também de palestinos que vivem no exílio no território libanês, e o Hezbollah, assim como a Jihad Islâmica e o Hamas, prega a destruição do Estado de Israel e a morte dos judeus. Então, Hezbollah, nome significa Partido de Alá, Partido de Deus, criado na década de 1980, mais precisamente 1982. Atua como partido político no Líbano, tem uma grande representação no parlamento, no Congresso libanês. É considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Conselho de Cooperação do Golfo, que é composto por países árabes moderados. Inimigo de Israel, o grupo enfrentou o país durante a guerra de 2006, uma guerra que foi provocada pelo Hezbollah, que atacou na área de fronteira militares israelenses, matando alguns desses militares, sequestrando 2 militares, o que levou Israel a invadir o sul do Líbano, e a guerra se estendeu por 34 dias, deixando um rastro de mais de 1.000 pessoas mortas no território libanês. Após os ataques, no sábado 7 de outubro de 2023, apoiou o Hamas e atacou o norte de Israel. Então você vai entender o seguinte. Primeiro, pessoal, eu quero que vocês entendam, porque a geografia, a história, são ciências complexas, onde as pessoas que de repente assistem uma palestra, assistem uma aula presencial, uma videoaula, ou leem um artigo publicado nas redes sociais, elas colocam na frente de tudo a sua ideologia. Eu quero deixar bem claro, eu tenho falado isso toda vez que eu falo do conflito envolvendo Israel, eu digo o seguinte: não sou judeu, não sou árabe, eu sou descendente de português, francês e holandês, portanto, o tronco da minha família, a raiz genealógica europeia, tá? Sou cristão, professo a religião católica, estudo a doutrina kardecista. Eu não tomo parte de lado nenhum. Eu acho que todo professor da área de humanas, quando for abordar um tema de extrema complexidade, ele não pode, em nenhum momento, independentemente das suas crenças políticas e ideológicas, tomar partido de um lado ou de outro. Cabe a nós falarmos os fatos como eles acontecem. Podemos até dizer o porquê desses fatos, explicar a origem histórica desses fatos, para deixar nossos alunos e todas as pessoas que nos seguem nas redes sociais à vontade para tirarem suas conclusões. Eu não posso, não devo e nem quero fazer a cabeça de ninguém para tomar partido de um lado ou de outro. Apenas entender o contexto do conflito e dali você tira as suas conclusões. Agora, cabe também a você que está assistindo isso aí, essa aula, você que segue o canal, pesquisa, estuda o contexto histórico desse conflito e você tire lá as suas conclusões. Eu aqui não tiro as minhas conclusões, eu falo dos fatos e as conclusões, cada um tire a sua. Minhas conclusões são pessoais e eu não coloco em público. Posso até sentar com um grupo de amigos e colocar minha posição a respeito disso, mas nunca num plano abrangente que envolva a formação de alunos que estão se preparando para concursos. Então, por que eu estou falando isso? Porque é um tema de muita complexidade, tá entendendo? Que as paixões políticas e ideológicas muitas vezes afloram, atacando um lado ou atacando o outro. Aqui eu não tenho esse objetivo de atacar um lado nem o outro. Agora,
eu tenho por obrigação falar a verdade, só isso. Que, aliás, é que todo professor, independentemente de ser da área humana ou não, tem que fazer, falar a verdade, ensinar os fatos. Então, o Hezbollah, ele prega a destruição do Estado de Israel. É uma força militar que tem um poder bélico maior do que o exército do Líbano. Então, podemos dizer que é um grupo paramilitar, não é um grupo oficial, que recebe forte apoio da Síria e do Irã, sendo o Irã o principal fornecedor de armas para o Hezbollah. O Irã é hoje o inimigo mais importante de Israel, ou seja, o que oferece maior perigo à existência do Estado de Israel, até mesmo porque o Irã se tornou uma potência militar regional. Isso ninguém pode negar. Então aqui nós temos essa imagem do ex-líder do Hezbollah, que esteve à frente até o dia 27 de setembro desse ano e foi morto no QG do Hezbollah, lá na capital do Líbano, né, em Beirute, após um ataque bem sucedido da Força Aérea de Israel, que utilizou bombas com capacidade de perfurar o solo e atingir o QG, que se encontrava a 25 metros de profundidade, e matar, além do Nasser Nasrallah, matar também outros importantes líderes e comandantes do Hezbollah, proferindo assim um duro golpe ao Hezbollah. Então, ora, pare e pense. Assim que o Hamas e a Jihad Islâmica atacaram Israel, o que o Hezbollah fez? Começou a lançar foguete contra Israel. Para e pensa. Se você é o primeiro-ministro de Israel, ou a primeira-ministra, no caso de uma menina que esteja assistindo a aula, qual seria a sua resposta? Iria entregar flores a quem está te atacando? Ou iria responder militarmente? Seja sincero. Tem que ser sincero e honesto. Então, a partir do momento que o Hamas, a Jihad Islâmica, atacaram de forma covarde Israel, matando mais de 1.200 pessoas, violentando mulheres, crianças, decapitando pessoas. As imagens estão lá para quem quiser ver, eu não posso colocar aqui, mas nas redes sociais você encontra. Qual é a resposta que você acha que Israel daria? Pare e pensa. Se você fosse o líder máximo do país, o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. O Hezbollah ataca Israel em apoio ao Hamas e à Jihad Islâmica, cumprindo ordens, logicamente, do seu patrono principal, que é o Irã. O que vocês acham que Israel iria fazer após esses ataques do Hezbollah? O primeiro-ministro ia mandar entregar flores a eles? Ou iria responder militarmente essa ação? Não estou colocando aqui em discussão a proporção ou a desproporção dos ataques. Porque os ataques de Israel são desproporcionais. Numa guerra, ataques são desproporcionais. A lógica da guerra é ilógica. E é isso que você tem que pensar. Você não combate seu inimigo entregando flores. Você não troca flores por bomba e muito menos por chumbo. Coloca isso na cabeça de vocês, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a resposta, ela é fruto daquilo que vem daqueles que promoveram, primeiro, os ataques, que podem ser considerados provocação, sabendo que o outro lado vai responder. E sabendo que o outro lado vai responder, como respondeu no passado, usando uma mão dura, uma mão muito pesada, que vai tirar a vida de milhares de pessoas, esses que determinam, ordenam esses ataques, eles também não pensam nos civis
que fazem parte da sua nacionalidade, que vão perder a vida por causa de ordens irracionais dos comandantes desses grupos extremistas. Então, aqui você tem, né, os ataques de Israel ao Líbano. Israel começou a atacar o Líbano com, vamos dizer, com mais força nas últimas semanas. Na verdade, nesse transcurso de um ano de guerra, a guerra contra o Hamas e a Jihad, mas como o Hezbollah atacou Israel em apoio ao Hamas e à Jihad Islâmica, Israel também está guerreando contra o Hezbollah. Só que as IDFs têm um arsenal de guerra muito moderno, um exército muito bem preparado, muitos equipamentos militares e tem um patrono que nada mais é do que a maior potência militar do mundo, é os Estados Unidos, cara. Então aqui você tem algumas imagens de áreas do Líbano que foram atacadas. E aqui nós temos esse mapinha dessa semana, uma vez que as IDFs iniciaram a invasão por terra no sul do Líbano. Repare que as IDFs, elas, através das redes sociais e também de panfletos lançados por drones, aviões, solicita que a população civil se retire das áreas que serão invadidas para evitar vítimas fatais entre os civis. Então aqui, ó, cidades que receberam ordem de retirada vindo de Israel no começo da semana, essas bolinhas azuis, locais onde o Hezbollah afirma ter combatido militares de Israel, essas explosões vermelhinhas, né? Zonas militares fechadas por Israel. E aqui nós temos cidades e vilas que receberam alertas de Israel para que os moradores deixem a área, porque Israel também vai invadir essa parte do território libanês. Israel ordenou que os moradores sigam para o norte, além do rio Avali, que é esse rio que está aqui em cima. Tá? Então, na verdade, qual é o objetivo atual de Israel? Primeiro, eliminar a liderança do Hezbollah, como tem feito quase todos os mais importantes líderes do Hezbollah foram mortos pelas IDFs, e destruir essa capacidade militar do Hezbollah para que o Hezbollah não constitua uma ameaça à segurança do Estado de Israel e muito menos ao povo judeu. Então esse é o objetivo. Então Israel está atacando as fábricas de armas, os depósitos de armas e munições, está atacando, né, as áreas onde se concentram os centros de comando, onde se concentram os quartéis do Hezbollah, está atacando as áreas onde estão localizadas toda a infraestrutura militar do Hezbollah, como uma forma de reduzir ao máximo a capacidade de reação ou de ataque do Hezbollah num futuro próximo. Claro que a gente sabe que se terminasse a guerra hoje, parte da infraestrutura militar do Hezbollah está destruída, claro que está. O Israel já realizou milhares de ataques contra alvos do Hezbollah, que tem usado até, de acordo com as IDFs, construções civis, casas, apartamentos, etc., lojas, fábricas para estocar suas armas e munições, razão até pela qual Israel está atacando, né, alvos, entre aspas, civis, e você sabe que ali era um depósito de armas ou munições por causa das explosões secundárias. Então, quando você tem o ataque aéreo, a bomba atinge, a bomba ou um míssil, atinge uma área que tem míssil, que tem armas ali depositadas, você tem aquela explosão principal do ataque e durante horas e horas você tem as explosões secundárias, dependendo, claro, da quantidade de armamento e munições que ali se encontre, né, você terá, né, um incêndio que vai se estender por dias, acompanhado de várias e várias explosões, até que todo o depósito, todo o paiol venha a ser destruído. Tá? Aqui nós temos, né, o outro lado, né, Israel está enfrentando várias frentes. Os Houthis declarou guerra a Israel,
Assim que Israel começou a atacar o Hamas e o Hezbollah. Aqui nós temos a imagem do Iêmen, aqui nessa parte laranja é a área controlada pelos Huitis. Então, na verdade, os Huitis, que é um grupo extremista apoiado pelo Irã, que financia, fornece armas, treinamento militar para milhares de combatentes, os Huitis têm atacado esporadicamente Israel através do lançamento de drones, através do lançamento de mísseis e, consequentemente, Israel tem revidado. Aqui nós temos alguns dos mísseis que os Huitis têm usado. O Iêmen hoje é um dos países mais pobres do mundo, dilacerado por uma guerra civil que já estende por uma década e, consequentemente, é um país onde milhares ou uma parte considerável da sua população está vivendo numa situação de extrema pobreza em função da guerra civil, gastando o que tem e o que não tem na compra de armas para atacar Israel, armas para também serem utilizadas na guerra civil e ainda armas que estão sendo utilizadas para atacar navios no Mar Vermelho, no Golfo de Aden, como uma forma de prejudicar a navegação internacional. Aqui nós temos Israel ataca o porto de Iêmen após rebeldes Huitis atacarem Tel Aviv. Está aqui o ponto de ataque de Israel ao porto de Iêmen. Aqui é a imagem. Semana passada Israel voltou a atacar o Iêmen e por aí vai. E aqui nós temos Israel e Irã, uma nova guerra, a guerra de autodestruição. Sabemos que Israel e Irã estão à beira de uma guerra de grandes proporções. Aqui nós temos os ataques do Irã feito a Israel agora, recentemente, no início de abril, dia 1º de abril. Moçada, eu vou ter que antecipar aqui, interromper a aula, Aqui são os países que fazem parte do eixo da resistência, que pregam a destruição de Israel, enfim, E Irã, Iraque, Síria, faixa de Gaza, Iêmen, os grupos extremistas apoiados pelo Irã. Porque eu estou falando que eu vou ter que encerrar a aula, porque infelizmente campanha eleitoral, mesmo não podendo fazer mais isso hoje, o cara está usando o carro de som aqui na base do prédio, para fazer campanha política que está proibida. Carreata, entregar santinho não, mas esse tipo de manifestação está proibida e está atrapalhando aqui. O carro está bem próximo, deve interromper aí é nosso trabalho aqui. Então aqui nós temos os países que fazem parte do eixo da resistência, que é comandado pelo Irã, e que pregam a destruição do Estado de Israel. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dá uma forcinha aí, tá entendendo? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!